Olá, meus irmãos e irmãs, servos do Deus Altíssimo, muito boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente esta noite de terça-feira, noite de culto, de cura, de libertação, de restauração, para pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja e que continue nos derramando sobre nós as suas bênçãos. Então, que o Senhor continue nos abençoando, né? Então, é exatamente com esse desejo, com esta vontade que estamos aqui nesta noite para clamar ao Senhor por sua misericórdia, buscando a Deus nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade para alguns, não é isso? A palavra de Deus diz que se buscarmos a Deus, né, Ele nos ouve, conforme diz Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o profeta Jeremias disse que no versículo 13 do capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E no versículo 11 ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Aleluia, né? Que lindo, que palavra abençoada, né, irmãos? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua casa, na sua família. Essa noite, eu, com a graça e pela misericórdia de Deus, eu quero falar aqui sobre prioridades. Prioridades. Nós estamos atravessando um momento que nós temos que eleger algumas prioridades. Na nossa vida sempre foi necessário e sempre será necessário eleger as prioridades, escolher aquelas coisas que são mais necessárias na nossa vida. Então nós precisamos definir prioridades. E a pergunta que eu faço essa noite é exatamente em relação a prioridades. O que tem sido prioridade na sua vida? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você destaca como prioridade? Imagino que como cristãos nós devemos entender que as nossas prioridades devem ser, sem sombras de dúvida, priorizar a busca do Senhor, né? Priorizar a busca do Senhor. E o texto desta noite, ele fala exatamente isso, né? Está em Mateus capítulo 6, versículo 33, é sobre este versículo que eu quero ministrar a palavra do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está em sua casa com sua família, né? Então, buscai o Senhor. Buscai o Senhor. Esta tem que ser a nossa prioridade. Tem que ser fazer tudo para a glória de Deus, buscando a Ele, adorando a Ele, conforme disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é nesse pensamento, com esse pensamento, né, na direção do Espírito Santo, que nós vamos compartilhar com você esta palavra nesta noite. Então, eu vou ler aqui o versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aí ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Todas estas coisas serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas que ele começa a falar a partir do versículo 25. Jesus está ali ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando a multidão que está em volta dele, ali no monte, onde ele pregou, né, este sermão, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 deste Evangelho de Mateus. Amém, queridos? Então, é neste sentido.
Então, diante desta leitura, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é mais importante para você? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. O que é mais importante para você neste momento que estamos passando, né? Diante desta crise, diante dessa quarentena, deste isolamento social? O que é mais importante para você? O que seria desnecessário você fazer hoje, agora, ou que pode esperar para depois? O desnecessário é aquilo que não vai ser útil para você. Vai ser um investimento que você não vai aproveitá-lo, não vai desfrutar dele. O que é urgente? O que é urgente? Nós temos que eleger o que é urgente na nossa vida. E nesse momento, diante desta situação, temos que ter cuidado com essa pergunta. O que é urgente? O que é que nós vamos eleger como urgente na nossa vida? Então precisamos tomar muito cuidado nesse momento, na hora de decidir, na hora de tomar a decisão, com as escolhas, com as prioridades, porque muitas vezes ela pode se tornar uma armadilha e cometeremos então um erro irreparável. Então o versículo 33 ele fala exatamente disso, fala de prioridade. Então, neste sermão, Jesus orienta sobre, aqui no versículo, capítulo 5, sobre a importância da humildade. Ele diz, no versículo 3 do capítulo 5, que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus ensinou muito neste Sermão do Monte. Em muitas passagens ele falou do reino dos céus, do reino de Deus. Ele falou por parábola. Ele ensinou por parábola, ele comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda que, por ser a menor das sementes, ela se torna, quando o pé de mostarda cresce, ele se torna maior das hortaliças, né? E que as árvores podem até fazer ninho nos seus ramos. Jesus também falou que o reino de Deus pode ser comparado a um homem que acha um tesouro no campo. Então ele esconde aquele tesouro e volta e vende todos os seus bens. Vende tudo para adquirir aquele campo. Então o reino de Deus é isso. É uma busca incessante, uma busca que não deve parar. Nós, como servos de Deus, do Deus Altíssimo, não devemos jamais desistir da busca pelo reino de Deus. Amém? Então, sobre a prioridade dos valores espirituais em relação aos valores materiais. É isso que Jesus está ensinando. Prioridades. Temos que priorizar os valores espirituais. Os valores que nos levam até a presença de Deus, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Jesus Cristo, que nos conduz à sua presença. Amém? Glória a Deus. Então, precisamos reconhecer essa autoridade de Jesus para que possamos reconhecer a sua autoridade e obedecê-lo, assim como ele foi obediente ao Pai. Veja o que diz aqui no versículo 21 do capítulo 7. Buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Então ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, Senhor, Senhor, não, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas o que faz a vontade, aquele que é obediente, aquele que vive de acordo com a sua vontade, esse entrará no reino dos céus. É a esse que pertence o reino dos céus. Amém? Aleluia. Então, tudo o que há, tudo o que existe, está voltado para o reino dos céus, voltado para o reino de Deus, que deve estar no topo da nossa lista de prioridade, na nossa lista de desejo, na nossa lista de vontade, tem que estar, então, o reino dos céus, o reino de Deus. É isso que nós temos que buscar todos os dias, é isso que nós precisamos buscar. Então, para a gente entender este conceito de reino de Deus, eu quero falar
que quando Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas, na realidade Jesus está dizendo, deixe que o governo de Deus seja soberano sobre você. Deixe que o governo de Deus seja soberano sobre você, através do quê? Através do seu relacionamento com Ele, porque o reino de Deus pertence a quem? Aqueles que reconhecem a Cristo como Rei. O reino pertence àqueles que reconhecem a Cristo como Rei. E Ele está preparado para todos que buscam e que valorizam o reino mais do que qualquer outra coisa, do que um tesouro. Então, esse reino de Deus, quando Jesus fala o seu reino e a sua justiça, a justiça consiste em quê? A justiça consiste em obediência, e o retorno para quem é obediente a Deus é a paz, a alegria no Espírito Santo. E isso, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus, isso está reservado exclusivamente para os que reconhecem, para os que adoram, para os que amam, para os que fazem a sua vontade, a vontade do único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, você está entendendo? É necessário obedecer, viver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Então eu pergunto para você, como tem sido o seu relacionamento com Cristo Jesus? O Rei absoluto sobre toda a terra, sobre todo o universo. Veja o que diz Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, Cristo é o Rei do universo, é o Rei sobre todas as coisas, tudo está sob o seu comando, amém? Glória a Deus. É por isso que quando ele estava no barco com os seus discípulos, que levantou-se uma grande tempestade, como eu preguei no sábado, em Marcos, capítulo 4, versículo 35, Jesus ordenou ao mar que se aquietasse e ao vento que parasse. É isso, porque Ele é o Deus, Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. E você sabe quando o reino de Deus foi implantado? O reino de Deus foi implantado através do sacrifício de Jesus. Ele sempre existiu, mas ele foi implantado definitivamente na ressurreição de Cristo. Aleluia. Quando Cristo ressuscitou, então o seu reino foi implantado definitivamente. Aleluia. E glória a Deus. Então, queridos, entendam uma coisa. Quem faz do reino de Deus a sua prioridade, Deus o abençoará em todas as áreas da sua vida, em todos os seus caminhos, em todos as suas necessidades. Por isso que o salmista fala no Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espere nele. Descansa. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se irrite, mas descanse. Esta é a palavra para você, para a sua família nessa noite. Descanse no Senhor, espere nele, porque ele te ouvirá. Amém? Creia, aleluia, glória a Deus. Então, este é o reino de Deus, que está reservado àqueles a quem obedecem, a quem pratica justiça verdadeira e não a justiça do homem. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu falo, venha o teu reino, eu estou dizendo, governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetemos a ti. Governa-nos. Governa-nos por tua palavra e por teu Espírito. E cada vez mais nos submetemos a ti. Aleluia. Aleluia.
Então Deus tem que ser o governo da nossa vida. O Senhor tem que ser o governo da nossa casa, da nossa família, dos nossos, toda a nossa vida, das nossas decisões, dos nossos projetos, dos nossos ideais. Deus tem que ser o governo. Ele tem que estar à frente de tudo, de todos os nossos pensamentos. Amém, meu irmão? Glória a Deus, né? Então, o segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre a justiça. E que justiça é essa? A justiça é aquilo que é correto, aquilo que é certo, é aquilo que Deus determinou como certo, como correto, é a forma de viver. A justiça é realizada quando nós nos submetemos à soberania de Deus, ao governo soberano dele. Tá? Veja que no capítulo 5, versículo 20, ele nos ensina com sua obediência a perfeita justiça. Jesus foi o único que exerceu essa justiça, né, na terra. Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E no versículo 48, no mesmo capítulo de Mateus 5, ele diz: portanto, sede santo, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tem que ser perfeito. Para praticar a justiça de Deus, tem que ser perfeito. Como o nosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa justiça, a justiça de Deus, ela é assegurada aos pecadores. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, é para eles que está destinada essa justiça. Aqueles que creem, que confiam nessa justiça, aqueles que estão famintos, sedentos, estes serão saciados. Esses serão saciados. Aqueles que estão sobrecarregados com o fardo da justiça própria e aceitarem o convite de Jesus, encontrarão descanso através da sua justiça. Conforme Mateus 11, 28, é que ele diz acerca da justiça, acerca do fardo pesado. Ele convida, ele faz um convite para deixar o fardo e pegar aquilo, né? Tomar o jugo dele que é suave. Então ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é para cada um que se sente injustiçado, que se sente desprezado, deve buscar a Jesus. E ao buscar a Jesus, você vai encontrar nele a sua justiça, a justiça verdadeira, aquela que não pode ser defraudada. Amém? Então, para isso, meu irmão, minha irmã, tem uma condição, que é o que eu falei aqui no versículo 33. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça. É buscar com insistência, com constância e sempre. Amém? Então, isso implica que o reino de Deus só pode ser vivido mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o que é a entrega perfeita, a renúncia da própria vontade, a renúncia do eu. É necessário dizer não a mim mesmo, é necessário tomar a minha cruz e seguir a Cristo. É isso que se espera do cristão, que ele viva a luz da fé que professa, a luz da fé que ele diz ter. Veja o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que, ele fala assim: eis o soberbo, sua alma não é justa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E Paulo acrescenta este ensinamento, né, lá em Romanos 1,17. Aleluia. Paulo
entra na sua palavra, na sua epístola aos Romanos, ele usa também esta referência que o justo viverá por fé. Porque ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, então o justo viverá por fé. Então essa justiça de Deus, ela está no evangelho de Jesus Cristo. É aqui que nós vamos encontrar, é na sua palavra que nós vamos achar essa justiça. É através da sua palavra que nós vamos viver essa justiça, aleluia, glória a Deus. Então essa justiça, ela só pode ser vivida, só pode ser concedida mediante a fé, ou seja, ela é atribuída àquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então é por isso que no versículo 31 Jesus diz assim, ó, 31 do capítulo 6 de Mateus, nós estamos no capítulo 6 de Mateus. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então a nossa preocupação com essas coisas, ela é inconsistente, ela não se firma, ela não tem razão, ela não tem razão para se firmar. É uma preocupação inconsistente com estas coisas. Estas não devem ser as nossas prioridades, não devem ser as nossas prioridades, porque põe em dúvida o quê? A soberania de Deus. E quando põe em dúvida, quando nós estamos em dúvida com a soberania de Deus, então nós nos desviamos dos nossos verdadeiros objetivos de vida. Porque ele está em dúvida. Será que eu vou ter mesmo o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? É por isso que eu falei no início, qual a sua prioridade? O que você tem, a que você tem dado prioridade? Quais são as suas prioridades urgentes? As necessárias, desnecessárias, aquelas que podem esperar? Então entenda, Deus, por sua infinita misericórdia, proverá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que precisa, Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece. Tá? Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece antes mesmo de sermos formados. Não é isso? Conforme diz o salmista, no Salmo 139, ele diz assim no versículo, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me levanto, quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, aleluia. Deus conhece, Deus sabe. Ele está vendo, Ele está sabendo o que você está pensando nesta hora. Ele está vendo a sua necessidade, aquilo que você está precisando na sua vida, na sua casa, na sua família. E ele continua no versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou na língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Deus sabe até o que você vai falar daqui a meia hora. Amanhã, Deus já sabe, querido, porque Deus conhece, né? Porque, versículo 7 diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus, porque Ele nos conhece. Conhece, querido. Foi Ele que nos criou com suas próprias mãos. Amém? Então, é isso. Deus nos conhece. Acalme o seu coração, fique tranquilo, que Deus sabe de todas as suas necessidades. Eu sei que diante das tribulações, diante da angústia, do perigo, diante do medo, do desemprego, de tudo o que pode acontecer a partir do momento que terminar, que se encerrar esse isolamento social, que chegar ao fim essa quarentena, eu sei que vai ter muito, até lá vamos ter preocupações, não é isso? Mas mesmo que estejamos cercados por incerteza,
Nós não podemos reagir conforme Gideão. Gideão disse que estava malhando o trigo, né, no lagar para esconder, para guardar, né? E quando chegou o anjo do Senhor, e o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Porque ele simplesmente não entendia por que estava acontecendo aquilo com ele, com o povo naquela época. Mas se nós formos ler o livro de Juízes, nós vamos ver que o povo de Israel, ali em Canaã, eles viviam em ciclo. Eles viviam um ciclo de busca ao Senhor. Quando a situação era ruim, eles buscavam o Senhor. O Senhor levantava um juiz durante certo tempo, algum tempo, 20, 30, 40 anos, o povo vivia em paz. Quando aquele juiz morria, eles voltavam à prática das iniquidades, da prostituição que Deus condenou. Então Deus mandava novamente uma nação para perturbar os israelitas, para eles voltarem para Deus, e assim eles viviam nesse ciclo. E Gideão estava naquele momento que ele não entendia. Ele disse: poxa, se Deus é por nós, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele não entendia. Talvez nós estejamos passando por esse momento de não entender por que está acontecendo tudo isso. Então, nos perguntamos: por que tudo isso está acontecendo? Por quê? Será que eu tenho vivido para agradar a Deus ou a mim mesmo? Porque se a resposta for para agradar a mim mesmo, então eu estou vivendo como os gentios, que diz o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Os gentios é que procuram todas essas coisas. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando para mim e para você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Então, viver o reino de Deus é renunciar à própria vontade. É renunciar ao meu eu. É tomar a minha cruz, né? É dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Que seja feita a vontade de Deus na sua casa, na sua família, na sua parentela. Que seja feita a vontade de Deus no seu emprego, nos seus negócios, na vida dos seus filhos, na vida das crianças que estão sem frequentar as aulas por esses dias. Que seja feita a vontade de Deus, para que possamos continuar buscando ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que fez os céus e a terra. É necessário, irmão, ter esse entendimento. Necessário ter esse entendimento. Então, de nada adianta ficarmos ansiosos, porque a nossa ansiedade não vai acrescentar sequer um côvado, não é isso que diz aqui, versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Não pode. Então, ao invés de nos preocupar com os bens materiais, com roupas, com o que beber, com o que comer, né, com o que vestir, coisas que se estragam, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava para roubar. Então, nós preocupemos-nos, pois, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não andeis ansiosos. Não se distraia com preocupações, com coisas que causam ansiedade, que desvia a atenção do que realmente é importante, do que realmente interessa. Não se preocupe com questões como alimento, como bebida, como vestuário. Não se preocupem com a vida de vocês. Jesus está dizendo: não se preocupem com a vida de vocês neste mundo. Não se preocupem se Deus estiver submetendo vocês à prova ou não. Mas se ainda assim vocês quiserem se preocupar, então eis com que deveriam preocupar-se. Preocupe-se com o seu relacionamento com o Pai Celeste. Amém? Aleluia. É isso que ele disse aqui no versículo 25. Não andeis ansiosos pela sua vida. Aleluia. Não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Então, por isso precisamos pensar nas coisas
lá do alto. É o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, Colossenses capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Palavra maravilhosa. Ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus nos manda, nos orienta a buscar as coisas do alto. O que é que tem no alto? Tem Deus, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, não é isso? Pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, né? Nossos pensamentos devem estar no alto. As coisas aqui da terra, elas não nos conduzem a Deus. Elas são terrenas, não conduz ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 32, eu já falei, né? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Por isso, não se preocupe, porque o nosso Pai Celeste, ele é galardoador, que tem prazer em derramar bênçãos sobre os seus filhos. Tá? Fique tranquilo, o Senhor está acima de tudo. O Senhor cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele vê o nosso deitar, o nosso levantar, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve o nosso clamor, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, não adianta andar inquieto, correndo atrás de muitas coisas, quando só uma é necessária. Foi o que Jesus falou para Marta. Marta chegou para Jesus e disse, Senhor, não te importa que a minha irmã não me ajude? Ordena que ela venha me ajudar. Porque Maria estava sentada do lado de Jesus, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa. E Jesus disse, Marta, Marta, tu andas ansiosa com muita coisa. No entanto, uma só basta. Tá? Então, uma só basta. Pense. Deixe de pensar em muitas coisas. Deixe de pensar em muitas coisas, coisas que não edificam, coisas que vão tirar o seu sono, tirar o seu sossego. Deixe. Uma só basta. Qual é que basta? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, e por que eu estou te dizendo isso? O salmista fala no Salmo 37, versículo 35. Ele diz assim, fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Olha aí, não vi sua descendência mendigar o pão. O justo é abençoado por Deus, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme, diz no Salmo 127, que dê aqui, deixa eu achar rapidinho, para não perder tempo, Salmo 127, tá? Diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos, antes de mais nada, fortalecer o nosso coração, a nossa relação com Deus. Então nessa noite, confie todas as suas preocupações, suas angústias, seus medos, suas necessidades. Confie ao Senhor, deixe aos cuidados do Senhor todo o seu ser, porque o que é algo que nos faz crescer na busca por Deus? É trazer à memória aquilo que dá esperança, disse Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória o que me dá esperança, aquilo que não edifica, não interessa, e deixe para trás, amém? Glória a Deus. Então é por isso que Isaías disse assim no capítulo 60, versículo 1 e 2, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Oh, glória, aleluia, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridade os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor,
e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. A glória do Senhor está sobre ti. A glória do Senhor está sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seus sonhos, sobre seus projetos. Aleluia. Que palavra abençoada é esta aqui do profeta Isaías, né, irmão? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Tenha em mente que quarentena é um sacrifício, mas será vencido em nome de Jesus. Será vencido porque se você colocar o seu pensamento, colocar o seu coração em buscar o Senhor, vai ser vencido para a honra e glória do Senhor Jesus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer esse desafio, a passar por esse sacrifício, a superar todos os medos, a superar todas as dificuldades, a superar todas as tribulações, todo o levante do inimigo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu dia, a sua semana, o seu mês. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar para encerrar esta palavra dirigida à sua vida, dirigida ao seu coração. Amém? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Deus, que esta palavra, meu Deus, vá tocar, Senhor, tenha tocado verdadeiramente aos corações daqueles que ouviram esta palavra e daqueles que ainda ouvirão, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a cada um, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.